Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do podcast Editoria Livre. Eu sou o J. Fagner, estou aqui hoje com meu amigo Maxon Vieira. Tudo bem, Maxon? Bom dia, Fagner. Bom dia a todo mundo. Estamos aqui mais uma vez. Hoje vamos gravar um pouquinho falando sobre Maus, um quadrinho do Art Spiegelman. Cadê? Tá com a tua edição aí? Deu uma folheada de novo, tem muito tempo que você não Tô leu. sim. Então, Cara, então, vai lá, pode começar. eu li Maus já faz uns 2 anos ele estava, inclusive, emprestado com um amigo meu. Aí eu peguei essa semana, dei uma folheada aqui para ver se eu lembro de alguma coisa. Mas, enfim, vamos ver o que é que sai. Eu estava comentando ainda há pouco, eu tentei fazer uma transmissão pelo YouTube, mas sou completamente inapto nisso aí, eu tenho que começar a treinar e usar essas ferramentas direito. Então, vou ter que recomeçar a conversa por aqui. Lá nos anos 90, era publicada aqui no Brasil a revista Wizard, que era uma revista voltada a reportagens para o mundo nerd geek, né? E era muito focada em produção de histórias em quadrinhos e tal, e eu sempre via reportagens sobre a revista Maus, as premiações que ela estava recebendo já da republicação, porque a publicação original é do início dos anos 80, né? Eh, E já na época, essa era considerada uma das mais importantes histórias em quadrinhos do Ocidente. Hoje, se eu não me engano, é considerada a maior de todas, né? E eu tinha uma curiosidade muito grande. Quando eu finalmente pude ter acesso, porque para quem viveu os anos 80 e 90 em cidades do interior, sabe o quanto era difícil a gente conseguir ter acesso a esse material. Nas bancas de revista, raramente chegava alguma coisa. Quando chegava, era disputada a tapa, né? Porque, assim, às vezes chegava um exemplar, Maxon, por exemplo, que morava mais perto da banca, acabava comprando primeiro, a gente ficava ali tentando na luta, né, disputar um exemplar, era muito complicado. E coisas como o mouse dificilmente chegaria na nossa região naquele período. Eh, então, assim, eu realmente me impactei muito e tem algumas considerações que eu gostaria de fazer aqui antes da gente começar a falar da história em quadrinho, necessariamente, que é assim, existe uma relação muito grande de Maus com a literatura, né? Existe um gênero literário que foi fundado ali em 1977, fundado é forma de dizer, na verdade ele foi nomeado pela primeira vez em 1977, a partir da publicação de um livro chamado Fios, né? O livro era de um cara chamado Sergei Dobrovsky, que era a tentativa do cara ficcionalizar a sua própria autobiografia. Mas quando a gente pega na literatura, por exemplo, lá no início do século XX, você tem Marcel Proust publicando Em Busca do Tempo Perdido, que é a ficcionalização da sua autobiografia. Quer dizer, ele estava contando ali eh, a sua infância, a sua adolescência, o início da sua fase adulta, inclusive o personagem principal se chama Marcel, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem figuras como Ricardo Lísias, que é o precursor da autoficção, sem dúvida. Nós temos Michel Laub também, que faz um trabalho muito bacana nesse sentido. O Alejandro Chakov também, que escreveu um livro recentemente publicado chamado Apátridas, muito interessante. No campo da literatura mundial, a gente pode pegar aí o Karl Ove Knausgaard, Annie Ernaux, que acabou de receber agora o Prêmio Nobel de Literatura, e nós temos, se a gente forçar um pouco a barra, nós temos ali o trabalho da Helena Ferrante. Por que eu digo forçar um pouco a barra? Porque quando a gente pegar a tetralogia napolitana, apesar daquilo não ser necessariamente uma tentativa de ficcionalizar a autobiografia dela, perceba que a narradora da história chama-se Helena, certo? E ela conta aquilo de um jeito que a gente chega em alguns pontos a acreditar que ela está contando a história dela mesma. Não da narradora, mas da escritora, por assim dizer. E o Art Spiegelman ali é uma figura importante dos quadrinhos undergrounds dos anos 70, né? Teve um certo laço de amizade, por exemplo, com o Robert Crumb, que a galera que curte quadrinho independente deve conhecer muito bem aí, que para mim é um cara genial, fez capas dos livros, dos discos da Janis Joplin, por exemplo. Eh, e ele começa a entrevistar o pai, né, fazer anotações, gravações, para publicar esse material, porque o pai havia sobrevivido aos campos de concentração, inclusive Auschwitz, né? Então, bom, estou falando para caramba aqui,
devolver a palavra para Max para me contar primeiro como foi essas primeiras impressões que ele teve ao ler esse material, que ele disse que já leu faz alguns anos. Então, dá um breve histórico da minha história com o mouse, né? Bom, lá na década de 90, alguém me falou sobre essa história, né? Sobre esse quadrinho. Eu tinha o quê? Uns 15 anos, 15, 16 anos. E, enfim, me falaram, olha, tem uma história aí que fala sobre a Segunda Guerra Mundial e fala sobre um judeu tentando escapar do campo de concentração. E eu não me lembro exatamente quem foi que me contou sobre esse quadrinho. E eu lembro também que um tempo depois eu li em algum lugar, eu não lembro se foi na Wizard, provavelmente foi na Wizard, né, falando sobre ela. E, bom, lá na minha cidade, aqui no interior da Bahia, não tinha sebo, né, e não tinha livraria, só tinha as bancas de revista, né, Ainda não e tem. Hoje, chegava, hoje nem banca de revista tem mais, né? hoje Mas não tem continua. mais. E nessa banca só chegava mensais, né, da editora Abril, raramente chegava um especial, alguma coisa assim. Então, a chance de chegar mouse era praticamente nula. E como a gente não tinha internet, não tinha, enfim, a gente não tinha como saber, né, onde vender e tal, a gente ficava totalmente perdido. Quando eu cresci um pouco, fui para a faculdade, toda vez que eu passava numa sebo, assim, eu tinha uma lista de coisas que eu queria encontrar em sebos, né? E eu sempre entrava para procurar. Uma dessas coisas era mouse, e eu nunca achava. É, Já morando em São Paulo, 2008, 2009, eu acabei encontrando, né, em uma livraria, né, a Companhia das Letras publicou, se eu não me engano, em 2005, 2006, eu acho. Acabou publicando, eu encontrei numa livraria, só que, enfim, eu estava na época fazendo mestrado e tal, acabei não ficando sem tempo para comprar e ler, né? Sem dinheiro para comprar e sem tempo para ler, as duas coisas. E deixei para lá. E há uns 3, 4 anos eu acabei comprando o mouse, né? Lembrei dessa história, né? Acabei comprando e há uns 2 anos atrás eu li, tá? Enfim, como você já falou aí, é uma história muito impactante, né? É, Talvez a história, assim, é a publicação em quadrinhos mais importante do Ocidente, tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui no decorrer do programa, né? Uhum, E realmente, assim, bom, ela ganhou o prêmio Pulitzer, né? Acho que você vai comentar um pouquinho sobre isso depois. uhum, E, assim, além do contexto histórico de Maus, além da história que ela conta, né? Maus, a história de um sobrevivente, né? Tem todo a questão das leituras que a gente pode fazer em cima da história, né? Tem vários vieses aqui da história, tem a parte editorial, até o próprio estilo que o Art Spiegelman ele escreve, né? uhum. E que ele desenha também, tá? Então é muita coisa para se falar e muita coisa para analisar também. É. Eu resolvi falar sobre ela agora, eh, por causa do nosso contexto, tá? Contexto histórico que a gente está vivendo agora. Eu não vou citar aqui questões partidárias, longe de mim, mas é bom que a gente diga que no dia 10 de janeiro desse ano, o estado do Tennessee, lá nos Estados Unidos, acabou proibindo o uso de mouse nas escolas públicas para alunos de 13 e 14 anos. Porque um grupo de conservadores, religiosos conservadores, entenderam que, como a história em quadrinhos tem um ou outro palavrão aqui e ali, por causa né, da história que está sendo contada, e tem uma cena em que um rato, porque a gente já vai explicar essa questão, um rato aparece nu, então assim, nossa, como é que a gente vai deixar as crianças lerem isso? É muito perigoso. Então, eh, eles tiraram das escolas, eles queriam inicialmente fazer uma edição, mas como existe a questão de direitos autorais, eles não podiam editar o material, acabaram excluindo do acervo da Biblioteca das Escolas Públicas do Estado do Tennessee. Eu estou falando isso porque a gente tem caminhado, isso parece uma coisa muito do Brasil, mas isso tem acontecido no mundo todo. A gente tem
caminhado por uma zona de negacionismo. O nosso amigo Maxon aqui, ele nem gosta que fala isso, mas eu estou aqui sempre enchendo o saco disso, tem um doutorado em área de física, como chama? Astronomia, sei lá o quê. E eu fico imaginando, se eu que sou um jumento, fico incomodado com a turma defendendo, por exemplo, terraplanismo, como é que ele se sente? E parece uma loucura que em 2022 a gente tenha gente negando que a Terra seja esférica, mas a gente tem. E a gente tem gente negando que a vacina tem algum efeito positivo, mas a gente tem, né? A gente tem gente negando as coisas mais absurdas, né? A suposta fraude nas urnas e tal. De novo, não vou entrar em questão de partidarismo, mas quando a gente pega uma obra como o Maus, que é de importância absurda para a conscientização de uma coisa terrível que aconteceu, e a gente começa a tirar isso das bibliotecas públicas, principalmente das escolas, para que as crianças não tenham acesso com a desculpa de que, olha, a criancinha não pode ler essas coisas, porque tem palavra não sei o quê. Ou seja, a gente evita que a criança tenha acesso desde muito cedo a uma questão de um relato, de um contexto histórico. Para onde é que a gente está caminhando, de verdade, gente? Maxon citou ainda há pouco aí, a publicação ganhou o prêmio Pulitzer. A gente está falando do prêmio mais importante de jornalismo no mundo. Veja bem, é uma história em quadrinhos, eu não sei se está ficando claro aqui, é uma história em quadrinhos que ganhou o prêmio máximo do jornalismo. Tá? Então, assim, isso aqui é de uma importância e só lendo é que a gente vai entender. Só lendo a gente vai entender. Eu vi gente, por exemplo, aqui no Brasil, já não vou falar dos Estados Unidos, aqui no Brasil, aquelas resenhas da Amazon, né? O pessoal que comprou, na tradução, tem isso, eu não li no original, não sei como é que está no original, mas na tradução, o tradutor tentou colocar as falas do pai do Art como sendo um imigrante alemão, né, de fala alemã. Então, falando ainda com sotaque, trocando, por exemplo, o masculino pelo feminino, porque em alemão acontece isso, né? Você usa o artigo feminino para masculino, artigo masculino para o feminino. Então, essa troca que é muito comum para quem não é nativo, por exemplo, aparece aqui nos quadrinhos. Eu vi gente reclamando nas resenhas da Amazon, dizendo que o quadrinho estava cheio de erro de português e a edição não tinha corrigido isso. Quer dizer, a pessoa não percebeu, eu não sei se você viu isso, a pessoa não percebeu, fingiu que não percebeu, que é um personagem que fala assim, porque é uma característica dele. Né? Então, assim, olha em que situação a gente está. Recentemente eu estou dizendo essa semana, tá? Eu já volto para a questão de mouse, eu sei que estou desviando um pouco, mas é importante isso aqui. A gente estava infiltrado, grupo de jornalistas amigos, a gente estava infiltrado nos grupos bolsonaristas aí por causa daquelas paralisações dos caminhoneiros e tal. A quantidade de barbaridade que saía ali, a quantidade de absurdos que saía ali, é uma coisa que às vezes você se pergunta se aqueles caras estão falando a sério ou se eles estão escalando os absurdos para ver até onde a turma continua acompanhando. Sabe? Do tipo, ó, inventei uma mentira que eles acreditaram. Eu vou inventar uma mentira maior ainda para ver se eles continuam acreditando. A Jovem Pan, por exemplo, eu disse que não ia cair em questão de partidarismo, acaba caindo. Eu vi um vídeo da Jovem Pan que foi publicado há 11 horas, ou seja, eles levaram isso ao ar ontem, que eles estão defendendo ainda que houve fraude nas urnas. E que existe um grupo de argentinos que vai comprovar. Mas, enfim, vamos voltar para o quadrinho, né? Max, como é que começa essa história aqui do Art Spiegelman? Você que refolheou aí hoje de manhã, conta pra gente como é que a gente abre a história aí. Então, vamos voltar aqui do quadrinho, né? Enfim, dá vontade de falar um monte de coisa aqui sobre Eu política, né? sei, Mas, eu sei. bom, vamos lá. Bom, o quadrinho, ele... Assim, vamos falar primeiro sobre a história propriamente dita, né? Certo? E depois vamos entrar aqui nas várias leituras que a gente pode fazer da história, tá? Bom, o quadrinho, ele mostra, assim, ele começa, né, mostrando o Art Spiegelman, né? Como criança, né, e tal.
conversando com o pai, né? O Art Spiegelman, ele brigou com os amigos, né? Ele caiu na rua, os amigos correram dele, se não quiseram ajudar, ele foi reclamar com o pai, né? E o pai foi e falou, né? Essa mesma frase aqui. Amigos, seus amigos, se trancar elas em quartos sem comida por uma semana, aí ia ver o que é amigo. Pois Então, é. assim, logo no começo do quadrinho, o pai do Art, ele já indaga, já deixa essa pergunta, né? O que é realmente ser um amigo, tá? Em si, isso já mostra todo o teor da história, né? Que ser amigo em horas fáceis é tranquilo. O problema é quando as coisas apertam muito. E a Uhum. gente vai ver que aqui durante o quadrinho, né? Durante, durante a reclusão, durante o Holocausto, né? Essas relações, as relações de amizade praticamente se perderam, tá? Enfim, vamos lá, tá? Então, o quadrinho, ele começa, a história começa mostrando o pai do Art, né? Na sua juventude, Vladek. o Vladek, né? O É. Vladek na sua juventude, né? Conhecendo umas garotas, saindo, né? E tal. E conta a história de como ele conheceu a mãe do Art. Se eu não me engano, o nome dela é Anja. Uhum. Anja. Anya. E Anya. É. E, bom, a partir disso, a história, né, mostra como foi que aconteceu a ascensão dos nazistas ali em 37, 36, né? Como Uhum. foi essa escalada de ódio contra os judeus, tá? Uhum. Mostra que de uma hora para outra eles foram levados ao campo de concentração, né? Assim, primeiro, alguns direitos foram tirados, né? O governo tirou alguns direitos da população judaica e eles foram sendo cada vez mais escorraçados para os cantos da cidade, né? É, enfim, ele mostra um pouquinho disso daí, né? Até que eles vão parar numa prisão, né? Em Varsóvia, tá? E quer falar alguma coisa? Não, tô te acompanhando. Tô te acompanhando. Então, a partir que eles vão para o campo, para um centro, né, para um bairro somente de judeus, tá? A gente começa a ver que as coisas começam a ficar bastante duras para os judeus. Eles não podem mais fazer comércio, não podem mais fazer compra, não podem mais comprar e vender, não pode mais trabalhar por conta própria. E a gente vai vendo que o pai do Art, né? é, ele acaba se virando, né? Assim, como todo mundo, para conseguir as coisas por debaixo do pano, né? Na ilegalidade, tá? Uhum. Ele começa a fazer negociações por debaixo do pano, começa a sair de casa à noite, o que era proibido, né? Para Uhum. conseguir mais comida, para conseguir. Tem até uma passagem aqui que ele consegue um pedaço de chocolate, né? Todo mundo em casa fica bastante alegre com esse chocolate. Uhum. E nessa época, né, nessa época aí que começou a perseguição aos judeus, ele já tinha um filho, né, o irmão Uhum. do Art, né, Uhum. que eu esqueci até o nome da criança. E, enfim, né, então era um casal, né, já com um pequeno filho, e que foi levado para esse bairro aí. Então, a partir de então, a história vai mostrando, né, toda, todo, toda a escalada de violência contra os judeus. Só que uma coisa bastante interessante que a gente vê aqui é que essa escalada de violência, né, ela é de pouco em pouco. Não é de uma hora para outra que começa a pegar os caras e matar, levar para campos de concentração. Então, não, assim, as coisas são feitas ao pouco. Não, olha, primeiro vamos tirar esse direito seu, Uhum. agora vocês não podem mais negociar, vocês não podem mais andar por aqui, perere, parará. E de pouco em pouco vão tirando esses pequenos direitos e todo mundo fala, é besteira, isso é besteira, isso é besteira, isso é besteira. Chega no momento que eles não conseguem mais controlar isso, né? O governo alemão já tirou tanta coisa que eles não têm mais como voltar, né? Como voltar para suas casas e tal.
É, então, aí chega no momento aqui, tem uma passagem muito bem expressiva no quadrinho, né? Que é quando eles prendem quatro pessoas, quatro judeus, né? Que estavam negociando mercadorias, né? É, todo judeu, né? Ele ganha uns cupons, né? Ele só pode comprar e vender através de uns pequenos cupons. E quatro pessoas, né? Amigos do pai do Arte, né? Eles são pegos, né, fazendo comércio, e simplesmente eles enforcam essas quatro pessoas na praça e deixam os caras pendurados lá uma semana, né, ou deixa os corpos pendurados por uma semana para servir de exemplo, né, para as outras pessoas. Gente, a gente está falando de 1938, É. há 80 anos atrás. Isso, a gente não está falando da Idade Média. Nós Uhum, estamos falando de 80 anos atrás. uhum, Tem gente dessa época que ainda está viva, que viu uhum. essas coisas, tá? Que então é coisa recente, tá? E bom, a partir de então, tá? As coisas começam a ficar um pouco, começam a ficar piores, né? Ah, os alemães pegam os judeus para fazer trabalhos forçados, né? Para trabalhar em prol Do Reich. da, do Reich, que se chamava, enfim, a favor do Hitler, né? Uhum. Trabalhar para o exército, trabalhar para a Alemanha, a troco somente de comida, tá? Então, as coisas vão ficando um pouco piores aqui na história, né? E, bom, o Art, né, a família do Art, o Vladek, né, eles começam a perceber que vão ser presos, né, que as coisas vão ficar piores. Eles pegam o filhinho deles, que eu esqueci o nome, você se recorda, Fagner, o irmão do Art? Eu não lembro. Vou procurar aqui enquanto você fala. Vai lá. E eles pegam o menino e mandam morar com uma tia, né, no centro mais afastado, tá? Com medo do menino sofrer violência, né, e tal. E a partir daí, o Art, né, o Vladek, assim, enfim, eles são transferidos de cidade, né, e tal, e aí começa aquele terror, né, de ter que se esconder. Quem leu aquele livro, O Diário de Anne Frank, tá, sabe Uhum. muito bem como é que eram os esconderijos, né? As famílias de judeus, para não ser preso, para não ser levado para o centro de concentração, para o centro de trabalho forçado, eles se escondiam, né? Muito frequentemente em porões, em fundos falsos de baús e coisas assim. Quem leu o Diário de Anne Frank sabe perfeitamente como é que é isso. E o Art e a mulher, o Vladek, né? Eles se escondem, né, e tal. E durante essa época, os alemães começam a pegar os judeus mais velhos, ali a partir de 70 anos. Eles falam que vão levar para outro lugar e tal. Mas aqui a gente fica sabendo que os alemães estão simplesmente matando os judeus mais velhos. Uhum. Pegam essa galera, pegam os mais velhos e levam, enfim, simplesmente somem com esse pessoal mais velho. Um pouco depois a gente vai ver exatamente o que é que acontece com eles, né? Mas então, o Art, né, o Vladek, né, e a mulher estão escondidos, e chega um momento que eles são pegos, né? Eles são pegos e aí eles são levados para um centro de concentração, tá? Para Auschwitz. E, bom, eu tô dando resumo, né? Bem, Uhum. bem, assim, É porque o o quadrinho quadrinho. ele é bem descritivo, ele mostra, inclusive, como é que eles se escondiam. Há momentos em que eles pagam uma pessoa para escondê-los no porão, e numa fossa, e no sótão, e não sei aonde, né? E mesmo assim, essa pessoa, às vezes por medo, acaba dizendo: olha, aqui não dá, fujam daqui. Então era um momento de desespero mesmo, de angústia constante, porque eles só podiam sair à noite. E aí você toca num fato interessante, que é essa gradação. Isso em sociologia é chamado de janela de Overton, né? Quando você vai mudando o enquadramento gradativamente. Então, veja bem, ó, agora eles não podem ter comércio, né? Não, mas o que mal tem? Eles são corruptos, são ladrões, então eles não podem ter comércio. Bom, agora eles não podem comprar XYZ. Agora, então, assim,
gradativamente você vai tirando os direitos, porque se você faz isso de uma vez só, a sociedade se choca. É aquela teoria do sapo que é colocado, na panela e você vai aquecendo a água aos poucos, sabe? Que não é verdade, mas que serve para ilustrar isso aqui. Em tese, o sapo ficaria cozinhando ali sem perceber, mas se você joga ele na água quente, ele automaticamente pula para fora. Então, a gente vai fazendo isso com a sociedade, a gente vai mudando a visão de mundo, né, a janela de enquadramento aos poucos, e as pessoas vão normalizando aquilo. Ao ponto, olha o que interessante que você falou, eles começam a matar idosos, certo? Porque, veja bem, não, para que serve o idoso? Já está velho, já está doente, vai dar trabalho. Então a gente começa. Então, assim, você vê que gradativamente eles vão escalando, escalando, escalando. Desculpa, o nome do irmão do Arte é o Rico. Volta aí. Então, né? E já me adiantando nos comentários, né, sobre o quadrinho, uma coisa interessante que a gente vai percebendo aqui, até essa parte, né, que o Vladek e a mulher são pegos, né? E a gente ainda vê uma preocupação com os amigos, uma preocupação com a família, né? A gente ainda vê que eles tentam se salvar, mas tentam também salvar o próximo, né? Salvar os conhecidos. Olha, tô me escondendo aqui e vou tentar esconder também o meu amigo, a pessoa que eu conheço, né? E a partir, assim, até aí ainda tinha essa preocupação, tá? O Art Spiegelman, ele é muito cuidadoso ao mostrar na história, né? Não somente o pai como um herói, né? Mas Perfeito. como, assim, a realidade. Um ser humano. Um ser humano. O Vladek, ele não é um herói. Ele só, como o título do quadrinho fala, ele só está tentando sobreviver, tá? Uhum. E a gente vai ver um pouco mais na frente que ele faz coisas que eu acho que a pessoa comum, numa situação comum, não ia se orgulhar muito, né? Aí, voltando para a história, a primeira parte, né, originalmente Maus foi dividido, né, em dois capítulos, em dois livros, né? O primeiro livro se chama A História de um Sobrevivente e o segundo livro se chama E Aqui Meus Problemas Começaram, tá? Imagine. Essa segunda parte, né, esse segundo livro começa com ele já em Auschwitz, né? Bom, e realmente aqui as coisas começam a ficar bastante complicadas. Primeiro, o Vladek ele é separado da mulher, né? Cada um vai para um ponto diferente. E aí a gente começa a ver realmente assim, todo o sofrimento daquele campo de concentração. As Uhum. pessoas chegam lá, são despidos, né? Tira toda a roupa, cabelo cortado, né? Tomam banho gelado e, enfim. E eles ganham qualquer tipo de roupa, sapato, não importa se é grande, se é pequeno. Tem até uma passagem, né? Que mostra que o Vladek conhece um outro judeu, né? E que tinha posses, né? E tal. E o cara ganhou uma roupa muito maior do que cabia nele e não tinha cinto, né? Então esse rapaz, esse senhor, ele tinha que ficar segurando com a calça com uma mão para a calça não Uhum. cair. E só que também tinha mais dois problemas. Deram para ele dois sapatos, cada um de um tamanho diferente. Um cabia no pé e o outro não. Então, com uma mão ele segurava a calça, com a outra mão ele segurava o outro pé de sapato para não perder. E além disso, ele tinha uma colher, né? Ele tinha uma colher que era para comer sopa. E só ganhava sopa, né? Quem tinha uma colher. Então ele não deixava, ele não largava a colher para não perder. E em vários momentos esse personagem ele mostra eles com o sapato, né? Apertado debaixo do braço. O mesmo braço, a mão segura a calça para não cair, e no outro a colher para comer. E quando os soldados alemães davam a sopa, davam a comida, poxa, ele estava com uma mão segurando a calça para não cair, equilibrando o sapato embaixo do braço, com a colher na mão e a cuinha com a sopa, né? Quando ele deixava a sopa cair, ele era espancado, né? E, bom, lá na frente a gente vai ver que o Art, enfim, o Art não, desculpa, o Vladek,
Ele começa a trabalhar lá dentro do campo de concentração e tal. Ele consegue uma roupa mais curta e troca com esse rapaz, né? E, bom, e aqui começa uma coisa interessante, é de como o Valdec ele usou de artifícios, de estratégias para sobreviver, tá? Quando ele chegou no campo de concentração, ele percebeu que se ele fosse, se ele ficasse quieto, ou se ele fosse conivente, né, como os outros judeus, ele ia morrer, simplesmente morrer. Ele começou a entrar no jogo, ele começou a dizer que sabia consertar sapatos, consertar botas, então ele foi trabalhar com isso, ele foi remendar roupas e sapatos para os oficiais do campo de concentração, dos oficiais do exército, e com isso ele foi galgando certas posições e ganhando certas vantagens lá dentro do campo de concentração. Com isso ele ganhava um pouco mais de comida, ganhava uma camisa. Tem uma passagem bastante interessante, um pouco mais no final, que os alemães colocam os judeus para dormir sobre palhas, né? Palha de milho, né, e tal. E só que tinha muito piolho, né? Tinha muito piolho. É, Na hora de ganhar comida, só ganhava comida que não tivesse piolho, né? Que não tivesse traça na roupa e tal. O Vladek, trabalhando no campo de concentração, ele conseguiu trocar comida por uma camisa. Então, o que que ele fazia? Todo dia ele lavava essa camisa, certo? E na hora de pegar comida, ele trocava a camisa suja pela camisa limpa. E quando chegava lá, ele estava lá sem piolho, a camisa tava sem bicho, então dava comida para ele. Só que o normal era os prisioneiros estarem com piolho, estarem Uhum, com bicho. Então a grande maioria morria de fome, tá? uhum. Isso é mostrado muito de forma bastante detalhada aqui no quadrinho, né? E Isso aqui é curioso, porque o que você falou, o Vladek, ele não é um herói, ele é um sobrevivente, e o Art Spiegelman faz um esforço muito grande para não transformar o pai num herói. Tanto que, quando ele retrata o pai no pós-guerra, já contando essa história para ele, o pai é o estereótipo do judeu mesquinho, né? Que faz questão de cada centavo, é o cara que briga o tempo todo, é o cara mal-humorado. E, de certa forma, me parece, não sei se você teve essa impressão, mas que aquilo é resquício da guerra. Parece que aquilo afetou ele de uma forma que ele nunca voltou a ser uma pessoa normal. Porque os vizinhos sim, dele são diferentes, mas também são pessoas meio esquisitas, sabe? aproveitando essa deixa, eu acabei esquecendo de comentar. O quadrinho ele fica fazendo idas e voltas no tempo, né? Ele mostra o presente do Art Spiegelman com o pai, né, com o Vladek, conversando sobre a guerra, né? Sobre como foi. E mostra também, e volta no tempo para mostrar, para quadrinizar como foi essa história, né? Então, o Art, ele fica fazendo essa jogada, né? Ora no passado, do pai, durante a guerra, durante o campo de concentração, e ora no presente, mostrando como é a vida dele hoje em dia, né? Então, então mostra que o pai, hoje não, né, assim, no presente, né? De quando a história foi escrita, ali no final dos anos 70, mostra que o Vladek, ele é um cara mesquinho, né? De certa forma, amargurado, não confia em ninguém. Inclusive, mostra que ele é bastante preconceituoso com negros, por Uhum. exemplo, né? Sim, sim. Então, mostra todo o Um Art ser Spiegelman humano. mesmo é um É, ser humano, né? é. E tem uma passagem, né, no quadrinho que mostra que que o Art, ele foi fazer terapia, né? E durante a terapia, ele conversa com o psicólogo, com o terapeuta, e falando que ele tem medo, tá? De que as pessoas leiam o quadrinho e considerem o pai dele como um herói, né? Uhum, O que não é verdade, né? O pai só é como o quadrinho fala, como a gente já bateu aqui, só é um sobrevivente que uhum, fez de tudo para escapar com vida dali, uhum. né? E só para voltar um pouco no quadrinho, né? Bom, não quero dar muito spoiler, mas, né, de novo, o quadrinho ele é muito detalhista, ele é muito
conta todas as miudezas, né, de como, É. das estratégias do Valdec para sobreviver, né? E tá, enfim, então mostra ali como foi uma passagem bastante interessante e que me. Ô, Fagner, acho que vai precisar cortar agora que Sim, tá sobrando só 2 minutos. Então sim. acho, vamos fechar Tá. aqui e vamos voltar de novo. Só Beleza. pra-